Veio com um grande prazer convidá-lo para essa oportunidade. Ou seja, é melhor, mas e uma oportunidade a partir do dia 6 de outubro, todas as segundas, prazer, mas estão enferrujados. Como você falou o dado, eu estou pensando que vai ter uma oportunidade também de relembrar, reaprender. É a coisa, é aquela humildade. Vamos ver. Que eu estou começando tudo de novo. Deu uma cortada no seu áudio, mas voltou agora. Que eu abri um outro acadêmico, ele pode variar, né? Então, esse Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, amados e queridos, sou Jesus Cristo em vida, mas ele é revelado, essa é a palavra. Ele é revelado depois da sua ressurreição. Mas dependendo dos cursos, né? Lógico, nós estamos falando aqui de uma razoabilidade de pessoas que, tipo, procura dar início, assim, tá dando início, dando um salto, né? Dando um salto. Não é aquelas pessoas que nem, tipo, já fez dois cursos de faculdade, fez mestrado, fez pós, doutorado, isso aí já é um nível muito mais avançado. Mas a gente que dá uns voos aí na cultura do saber, né? Então você faz um curso aqui, um curso ali e tal. Essa questão é uma maneira de você se adaptar e reviver sempre aquilo que você já viu e ouviu ao longo do tempo, né? E a igreja tem essa coisa também de cada uma tendo a sua forma de aplicar, oferece cursos curtos assim, né, de teologia nas suas grades locais, né? Então, eu só perguntei para ter uma noção mais ou menos de como você tinha visto essa. Estou entendendo. Tem acho que no Brasil, né, 2 seminários, assim, no caso, o mais conhecido é o Mackenzie, né, que é da Faculdade Mackenzie mesmo, e o da Universidade Católica, exatamente. E o da Universidade Católica. Aí, quem faz seminários nesses lugares é reconhecido pelo MEC, por quê? Porque tem cursos, ou melhor, tem professores nesses seminários, que na verdade são seminários dentro dessas universidades, né? Elas já são universidades enormes, assim, já para outros patamares. Então, os professores desses seminários, dessas faculdades, eles não são... Tem muitos deles que não são cristãos, entendeu? Tipo, nem são padres, nem cristãos. Esses que são reconhecidos pelo MEC, entendeu? Entendi. Por conta da nossa laicidade, né? É aquilo que está dentro do teor da lei lá do Brasil, que o país é laico e tal. Laico. Estado laico. Lembra disso, né? Eu entendo. Por isso que o Estado, né? O Estado em si, na área da educação MEC, ele não reconhece, mas de alguma forma ele oferece, entendeu? Porque as instituições religiosas não aceitam, a maioria que tenha professores que não seja cristão. Entendi. E o MEC ele só oferece o diploma para esses lugares que é uma condição, né? Tipo assim, a gente só dá o diploma do MEC se for a maioria dos professores que não seja cristãos. Tipo, ele só é formado naquilo, tá ligado? Entendi. Olha, eu acredito que os únicos seminários a nível Pernambuco que têm reconhecimento do MEC e tal, são reconhecidos como instituição acadêmica, é o Seminário Batista do Norte, que é o nosso, né? Batista do Norte, que é ali que é o que forma os pastores batistas daqui tudo em Pernambuco. Estudei lá, presença, uma sapiada aqui na nossa questão, porque aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aí mais ou menos uma meia hora, que é o suficiente para que eu tenha um material pronto aqui, e aí, enquanto eu passo o slide, eu vou explicando, entendeu? Tá bom. Beleza. Maravilha. O que acontece? A nossa proposta do curso, Cauê, foi dar um pontapé inicial nessa jornada que seria
os encontros divididos em 2 meses, toda segunda-feira, né? Para poder fazer uma espécie de panorama da teologia, né? Teologia bíblica e tal. E aí eu pensei, montando, né, esse curso, em a gente fazer, dentro desses encontros, a exposição dividida em 3 áreas da teologia, porque a teologia ela é extensa, né? No caso, Sim. como você perguntou assim, tem a homilética, tem qual que é as outras e tal e tal. Então você tem várias áreas, né, que a teologia estuda. Mas as principais que dá para a gente fazer uma introdução, um panorama bíblico, é a cristologia, né? É a eclesiologia, que seria o estudo da igreja, né? De como ela funciona, qual é o governo dela, como que Jesus Cristo montou, como que Deus montou através da história da igreja, depois de Atos ali, a morte de Jesus e ressurreição, o Espírito Santo instituiu os discípulos para apóstolos, e os apóstolos que fundaram basicamente a igreja formal, é aquela igreja institucional, né? Porque antes dela era a igreja caminhante com Jesus Cristo, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Olha, quer dizer que eu estava ouvindo um comentário dizendo assim, quer dizer que entre aspas, né, o Novo Testamento começa a partir de Atos, é isso? Não. No caso, Atos seria, dentro dessa sua pergunta, né? Seria basicamente o embrião, ou seja, o pontapé inicial de onde tudo começou, a formação da igreja. Porque quando a gente fala assim, história da igreja, aonde eu vejo na Bíblia? Atos. Certo? Agora, quando você vai responder a sua pergunta em relação à formação do Novo Testamento, esse assunto é muito mais extenso, entendeu? Por quê? Porque existe o cânon bíblico, essa palavra que você já ouviu. Cânon, que é a formação do Novo Testamento. É uma decisão de quais livros estariam ali fundamentados, inspirados por Deus, para que o Novo Testamento ele fosse fechado. Esse é o cânon. Para acontecer isso, existiu centenas de anos ao longo da igreja, do começo dela, né? Do começo dela. Igreja que a gente está falando aqui é a igreja institucional, que ela já era formação de comunhão de pessoas, tinha templo, tinha missões, caridades e tudo mais. Agora, Atos é basicamente o começo da história da igreja que a gente chama de histórica. Igreja apostólica, exatamente. Que começou a partir da reunião dos santos que caminharam com os discípulos que andaram com Jesus, entendeu? É como se fosse assim, Jesus morreu e ressuscitou depois dos 30 anos. Quando é que essa igreja de Atos mesmo, ela vem ser igreja de formação? Que os irmãos se reuniam, que os irmãos faziam cultos, depois de 100 anos da morte de Jesus, entendeu? Então, tem muito tempo mesmo. Por quê? Porque as cartas de Paulo, os evangelhos e aquilo que está dentro do Novo Testamento não foi escrito assim, muito rapidamente depois da morte de Jesus. Levou-se muitos anos mesmo. Algumas cartas levou-se 30 anos, 40 anos para que depois disso eles fossem escritos, entendeu? Entendi. Então, vai muito mais além. E aí, a nossa proposta do curso seria estudar a cristologia, para fazer esse panorama, essa iniciação, que é um mergulho, uma introdução ao curso de teologia. Quando você vai fazer seminário, você pega essas matérias iniciais, né? Na verdade, é uma soma de umas 8, mais ou menos, para iniciar, né? Mas aí das 8, eu escolho Cristologia, que é o estudo de Jesus Cristo. Qual é o estudo de Jesus Cristo? A gente estuda quem ele é, como ele é, né? E para que ele é, entendeu?
baseado naquilo do que eu sou, né? Como está escrito lá, né? Então estuda ele dessa forma. A eclesiologia, ela é o estudo da igreja. Foi onde você acabou lembrando de perguntar aí. O que é o estudo da igreja? Da igreja que a gente fala, poderia dizer secular, mas secular é uma palavra muito para dizer assim que é fora da igreja. Mas secular, no original, seria a igreja mais nova, mais recente, né? No caso, da reforma protestante para cá, digamos assim. Vamos dar um exemplo, né? Boa. Mas se for estudar dentro da Bíblia, a área de eclesiologia, dá também. Aí a gente vai estudar basicamente sobre a volta de Cristo, né? Sobre as coisas do fim. Os cristãos, né? Então, a apologética é uma forma de você defender, né? Defender a sua fé. Então, é uma introdução ao estudo, basicamente, dessas coisas acerca do fim. Mas como que a gente vai pregar isso, né? Essa é a questão. Essa é a questão. Então, eu vou trazer aqui uma breve introdução a esse assunto da homilética, porque eu escolhi ele para começar. Eu escolhi ele para começar para poder a gente entender o que é uma conversação, teológica, que é o nome do curso, né? O que é uma conversação teológica? A conversação teológica, ela nos dá um norte e de como a gente pode captar, né, as diferenças do que é pregado ao mundo sobre a teologia, sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, entendeu? Então, essa conversa teológica, que é um nome razoável, básico, para entender o que os cristãos falam, como que o meu pensamento está falando para mim e tal, a gente vai trazer uma conjunção, ou se não um nome, né? Para isso seria, dentro da teologia, seria a homilética, entendeu? Por quê? Porque, basicamente, ela é a arte de pregar, a arte do falar, né? Aí eu vou só puxar um slide aqui, que daí dá para você ver e acompanhar. Eu vou passar na tela. Aí, se tiver muito pequenininho as imagens e a letra, dá para você dar um zoom aí também no seu celular, tá bom? Não, tem sim, tô ligado. Beleza? Me dá só um tempo para eu poder puxar aqui. E aí, deixa eu ver. E aí a gente começa. Pronto. Aí você continua me escutando, mas eu acho que você já está vendo na tela aí a imagem, né? Peguei aqui. Peguei. Pronto. Conversação teológica. Isso. Conversação teológica, que é o nome do curso. Como eu te falei, essa é uma palavra atual. Conversação vem de conversa. Mas seria como a gente conversar sobre teologia para nós mesmos ou para as pessoas. Porque normalmente, quando se fala assim, um pregador está pregando o quê? Ele está falando sobre outras coisas. Mas a pregação, ela tem essa proposta de argumentar uma conversa ali entre o pregador e o público. Eu digo que seria, na verdade, uma conversa entre Deus, né, na pessoa do Espírito Santo, com a igreja. Porque o pregador, ele só é um condutor. Ele é um condutor, né? Então, a conversa nos nossos dias, essa própria palavra dita, é o ato de conversar. Que vem do original do colóquio, né? Na verdade, a gente está colocando coisas ali na conversação. Né? Mas é uma arte muito... em relação a isso, eu acho que você entende bem. Você é uma pessoa bem argumentativa, então você sabe do que eu estou falando. Então, é o ato, o efeito de conversar. Existe uma troca entre a conversa, né?
é quem fala e quem recebe. O púlpito não é diferente, tá? O púlpito, Aham. na verdade, a conversa ela é uma troca de falada de ideias e opiniões. O púlpito, ele é uma troca, né, sobre a condução do que Deus deixou na palavra, na Bíblia, para o público, né, para quem está ali ouvindo, né? E essa Uhum. arte ela é muito mais antiga, né, do que a gente imagina. Ela é a ciência preparatória para proferir os sermões e as pregações, certo? Os Certo. princípios dessa retórica e oratória vêm de Aham. onde? Da Bíblia. Tem que vir da Bíblia, né? Mensagem bíblica, né? Dentro da mensagem bíblica, né? E ela tem que Aham. ser de uma forma clara e eficaz. Né? Por que eu estou falando Boa. isso? Porque a gente vê várias formas aleatórias, principalmente com o campo da internet, pessoas pregando com simbologias, aplicações de exemplos, histórias. Às vezes pegam os textos de símbolo, sei lá, nos provérbios ou nos salmos, e falam lá, né, comparado a outras situações e tudo mais. Isso aí, muito provavelmente, a gente já viu, né? Várias Sim. pregações. Muito provavelmente Aham. são muitas ideias que saem da cabeça do cara, entendeu? E ele tenta congruir ou correlacionar a mensagem bíblica, ou seja, a história que está na Bíblia, né? Ou no texto, né? Entendi. Mas Entendi. ela tem que ser clara e eficaz de forma bíblica, não de forma falada somente, né? Por quê? Porque o termo da homilética, né, que vem do grego homilios, tem um significado derivado de discurso, né? Você pega um assunto, uma história e vai montar a partir daquela história um discurso, né? Ô, ô, Então a ô, gente pode ô, falar. Pablo, desculpa. Quer dizer que eu aprendi que homilética é exatamente pela homilética que a gente usa da homilética para fazer a preparação dos sermões, não é isso? Não necessariamente. Ah, A preparação do sermão é outra coisa. A tá. preparação do sermão, ela vem mais da exegese, de uma Ah, tá. hermenêutica mais aprofundada. Ah, eu Por estou quê? Porque confundindo. para você Eu fazer o estou esboço, confundindo, né? eu acho que você está confundindo. Para fazer o Hermenêutica, esboço do sermão, aí você usa essas ferramentas que eu falei. Agora, para falar aquele esboço que você preparou, aí você tem que ter homilética, entendeu? entendi. Entendi. Lembra hoje Eu que você estava confundi, falando? eu confundi homilética com hermenêutica. É. É, lembra hoje que você estava falando do irmão lá, do irmão, qual é o nome dele? Que virou pastor, o Imas? Quem? O que você estava falando hoje? É Imas, que virou pastor lá, ou que era amigo do. Qual é o nome dele, rapaz? Falou que ele virou pastor lá na igreja lá, e ele era tudo loucão e tal. Você falou É, do é, cara. é, Maris, Rafael Maris. Então, você estava falando dele, e aí a gente, se fosse colocar também como exemplo, tinha a nossa linguagem do mundo, a linguagem do loucão e tal, do descolado. Aí você falou, pô, o cara era assim e tal, e hoje ele é pastor. Aí ele vai lá e tá ali perto da favela, numa área mais necessitada, que tem uma outra realidade. E aí ele prega, né? Você acabou falando um pouco sobre esse exemplo. Aí você fala assim, nossa, Aham. como que o cara era bem diferente, muito louco, e agora ele tem termos argumentativos para pregar, podemos Oxe, dizer assim, né? Por quê? Porque o cara ele pode adaptar a homilética dele ao tô público, entendendo. entendeu? Ele pode Uhum. pegar um esboço muito bem preparado a partir de uma hermenêutica, aí pega aquilo escrito e ele vai falar num nível cultural da favela ao nível da homilética da favela. Aí quando ele Então, for para uma igreja que chegar lá, que tem muita gente mais culturada, mais culta, aí ele vai utilizar uma pronto, homilética pronto. Eu já vi mais ele apropriada. eu já vi ele nas duas situações. Eu vi ele pregando lá em Sião, na igreja dele,
que tinha, foi até no encontro de juventude, aí tinha muita gente de fora, e ele realmente usou muita gíria, usou muita linguagem assim e tal. E quando ele foi É, chegar lá em Paulo Garcia, lá nos Aflitos, que é a sede lá, ele já usou outra linguagem. é. Então, aí ele adapta, né, a partir dessa arte do falar, que é a homilética. Não necessariamente a Bíblia vai mudar por conta disso, nada não. Mas, dependendo do público, do nível do público, isso é muito interessante. É uma A gente adaptação, perceber, né? porque você adapta ao momento, né? Mas Boa, veja, o conteúdo não muda nada, cara. Entendeu? entendi. Lembra de algumas situações na Bíblia que aconteceu isso? Se Sim, você sim, conhecer um pouquinho da sim. história, você vai ver, por exemplo, Lucas escrevendo e falando de uma forma diferente, ou Paulo, né? Diferente, por exemplo, de João, entendeu? É diferente. Mateus, por exemplo, fala de um outro nível, né? Acontece isso muito com os profetas também. Aham. Tem muitos deles que utilizam outras linguagens, né? Mas por quê? Cada um tem uma linguagem. Cada um tem Cada uma um linguagem é de um lugar, para um né? contexto diferente. Exatamente. Cada um foi dirigido a um lugar ou nasceu em um lugar, entendeu? Então é isso. A A cultura. homilética tem isso. É a cultura, exato. E qual é a finalidade dela, né? Ela tem definições, mas a finalidade dela é basicamente abranger todo o contexto bíblico dentro de uma pregação, de uma apresentação, né? De forma religiosa, concisa ali, prática para pessoas da fé, né? E também ter uma maneira de preparação dos sermões eficaz para que ela possa ser adaptada, justamente como eu estava falando, né? Entendeu? Você pode, na hora de fazer o esboço ali, né? Pô, vou pregar ali naquele ambiente ali, pá e pá. Vou pegar o texto e tal e vou incluir aqui algumas palavras dentro da minha oratória que cabe com aquela galera, entendeu? Por exemplo, você não prega nem fala de Jesus para crianças da mesma forma que você fala para jovem nem para adulto, né? Você vai contar Rapaz, sempre uma história diferente e tal. eu tinha tantos livros, Pablo. Eu tinha tantos livros. Eu tinha até livro assim de sermão esboçado, tá ligado? Tinha vários. Eu perdi tudo, velho. Eu não sei nem que me levou, velho. Cara, a Mas gente aos ao longo da pouquinhos eu vida vou. vai obtendo tanto material e perdendo. Perdi, perdi. Mas sabe que Eu tinha isso é a tanto livro. importância da leitura e da adaptação de como Eu parei de você. ler, pô. Eu parei de ler. Eu era um cara que eu lia muito. De um tempo pra cá eu estacionei, pô. Eu preciso voltar a ler. Porque se eu me interessar, o lance do hiperfoco. Se eu me interessar no assunto, eu vou me embora, velho. Eu aprofundo mesmo. Ninguém me segura, não. Aí a gente vai absorvendo e tendo mais coisas, né? Uhum, Sobre aquilo, né? Claro. Né? uhum. Vamos lá. Dentro da introdução aqui da Sim. homilética, né? Algumas definições Aham. Tô vendo aqui. envolve esse campo, né? O que é? O Certo. discurso, a homilética em Certo. si, né? A oratória, a pregação e a retórica, tá bom? O sermão Certo. em si, ele é o resultado, certo? Aí você fala assim, por que eu tenho que aprender isso? Eu não sou um pregador, todo o missionário, todo o chamado, né, ao ID, ele é um Aham. pregador. Ele não pode não ser um pregador de igreja nem de púlpito, mas quando você conversa com outras pessoas sobre Jesus Cristo, sobre a fé, Pronto. sobre o campo de Deus, você está pregando. Está escutando? Esse sou eu. Esse aí sou eu. Pronto, exatamente. É um pregador de rua que está ali, aonde você É. chegar, você conversa com as pessoas sobre isso. Esse é Cauê. Beleza? Então, discurso é o conjunto das frases, a homilética em si ela é a ciência, ou a arte de elaborar o sermão. Aham. A oratória é a arte de falar. Aham. A pregação em si, ela é o sermão anunciado. A Aham. retórica é o conjunto das regras, né? Normalmente, por exemplo, quem tem muita paz para responder a muita indagação, perguntas,
ter uma retórica melhor, entendeu? De que aquela loucura de um falando e o outro em cima e tal, e rebatendo ali. Isso não é uma oratória muito boa da conversação. Né? A retórica é aquela coisa. Você escutar bem quem está falando, absorver por um momento o que ele está falando, né? Mentalizar, raciocinar, e aí você fala, agora eu posso falar? Aí você constrói a sua retórica, que é aquilo que você absorveu do que você falou dentro de uma reunião. Gente, isso acontece muito mais no campo de empresas, né, do que na própria igreja, atualmente. Entendi. Então, uma empresa, você tem experiência de trabalhar em empresas grandes, com muita gente, tem várias reuniões e tal, principalmente a equipe de venda, né? Tem muitas reuniões ali de aprimoramento de como vai montar uma campanha, quais os resultados que nós estamos tendo, o que a gente pode fazer para vender mais. Então, essas reuniões surgem muitas ideias, controvérsias e tal. Essa modelagem, né? Estratégia, né? Modelagem, estratégia, exatamente. Então, essas reuniões cabem muito de retórica de quem participa. Por quê? Porque ele está absorvendo ali o assunto, está absorvendo e mentalizando como que a pessoa está discursando ali, falando, o líder, né, o gerente, e aí ele raciocina montando um sermão da retórica dele, né? Então, isso é milenar. Do século XVI, XVII, aí já foi formalizado a homilética através da homilia, né, que é mais grego, essa importância de formar e fundamentar o sermão a partir dessas ferramentas. Você falou homilia. A homilia é uma linguagem que usa na Igreja Católica, né? O que a gente chama de na Igreja cristã, a gente chama de eita. Eles chamam de homilia, o que a gente chama de como é que a gente chama uma liturgia? É o que a gente chama de liturgia, eles chamam de homilia, né? Na Igreja Católica. Isso, na Igreja Católica eles utilizam esses termos porque o latim já é a tradução da originalidade dessas palavras, né? Porque eles tinham a ortodoxia que vem do judaísmo, né? Que é aquela ordem mesmo de programativa, né? De como vai ter o curso. Então, de uma coisa ser atrás da outra, assim, né? Muito bem organizadinho. Então, já, por exemplo, uma igreja congregação cristã do Brasil não tem ortodoxia, não tem homilia, não tem nada. É o que o Espírito Santo, para eles, né? É o que o Espírito Santo mandar. Então, o culto. Não tem a liturgia fechadinha, né? Trava. Aí você sai da conversa e volta e é de boa. O que eu fiz. Pronto, por favor. Deixa eu só abrir o slide de novo aqui, ó. Não, beleza. Porque aí o que acontece? Nós estávamos Tu estava falando aí Tu estava falando, acho que da igreja lá, que não lembro até o momento. Mas nós paramos nas definições, né? Tá me escutando agora? Tô ouvindo. Ó, tá vendo o slide direitinho aí? Vocabulário. Vocabulário. Isso. É uma pegadinha aqui, né? Vocabulário, né? Vem de voz e cabulário. Né? Então, a gente percebe que dentro dessas definições, né? A oratória, ela tem que ter um vocabulário hábil, que é aquilo que eu estava falando, voltado para o público que você vai falar, entendeu? Ou até mesmo a pessoa que você vai trocar uma ideia com ela. Né? Se for um malandro, usa o vocabulário dele, adaptado, tal, e pá, e aí, pá, tudo bom, mas Jesus é bom, e tudo mais, e vamos embora. Se for uma pessoa culta, né, você vai ter que utilizar um vocabulário adaptado àquela pessoa. Senão,
ela vai desprezar, né, cara? E a gente vê em Lucas 16, Jesus dizendo, ide pregai o evangelho. Nós não podemos pregar a história da gente somente por um testemunho. Tem que pregar o evangelho. Aí você fala assim, o evangelho tem homilia, o evangelho tem vocabulário, tem oratória? Tem. Aham. Tudo isso, né? Travou de novo. Tá travando de novo, velho. Pablo? Oi, Pablo? Pablo? Oi? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Eu acho que travou de novo. Manga? Meu irmão, travou de novo, velho. Tá aí doido. Alô, Oi, Cauê? voltou. Oi, tá me escutando? Eu tô vendo e ouvindo.
Travou de Beleza, novo. Pode prosseguir, É, por eu estou favor. falando que Prossiga. esse vocabulário Jesus ensinou, né? Ele falava tanto Boa. com, como é que chama, com prostituta, como ele falava também com ladrão, né? E Sim. aí, essa questão ela é muito mais expansiva no termo da homilética que o próprio Jesus utilizou isso. Então a gente precisa perceber que na Bíblia pregar o evangelho é pregar o que o evangelho nos ensina, né? Por isso que tem que ter vocabulário, oratória, tudo adaptado a quem você vai falar. Quando a homilética ela é observada e aplicada, proporciona-se a quem está escutando uma melhor compreensão. É racional a gente perceber isso, né? E a observação dela traz uma orientação melhor a quem fala e também a quem escuta. Né? Sim. Por exemplo, as regras dessa eloquência, dessa forma de falar, pode ser procurar ter uma leitura adaptada, pode Sim. ser procurar saber o tipo da reunião que você está, como eu estava falando, dando um exemplo da empresa, né, e tal. O nível de quem está escutando, você tem que entender na hora. Ter serenidade, né? Não é sair falando abertamente, atropeladamente, digamos assim, coisas, mesmo que seja da palavra de Deus, uma atrás da outra, e pá, e pá, e pá. Tem que ter serenidade, muita paz, né? Tranquilo. Você pode ver que as pregações de pastores batistas e presbiterianos, ela é bem calma, né? Passiva, uma atrás da outra, porque ele vai absorvendo, aplicando um raciocínio. Entendi. Né? Você Não tem que ter um precisa ser objetivo. rápido, né? Não pode ser muito rápido. Já o pentecostal, o avivado, ele É, grita muito, corre muito na pregação, coloca muita coisa dentro da pregação também, exemplos e tal. teatro, né? Usa muito teatro, né? Teatro, cara, teatro. Não é que a gente não acredita que tem um pentecostalismo sério. Tem também, sabe? Mas é muito Sim. mais possível que dos tempos de hoje são mais neopentecostais do que o Eu posso dizer pentecostal com de raiz. certeza. Eu posso dizer com certeza, porque eu congreguei numa igreja assim, quando eu estava no Pois é. interior. Então, aí você provou disso daí, né? Conhecimento de causa. Conhecimento de Foi o causa. pentecostal, exatamente. É, A linguagem bíblica, ela é diferente, né? De ambos lados, entendeu? sim. Eles usam muito pronome eu, né? É, No vocabulário de uma homilética sábia, sincera, ele usa muito nós, né? Por quê? Porque você está pregando para a igreja, você não está pregando falando de você, né? desculpa lhe interromper, é porque hoje existe muito, não é um evangelho cristocêntrico, né? É um Aham. evangelho muito egocêntrico. Eu não falo só na pregação da palavra, eu falo nas músicas. Se você vê as músicas de louvores da atualidade Isso. agora, louvores não são louvores cristocêntricos, são louvores egocêntricos. Aham. Exalta o homem, não exalta o Senhor. Eu tenho saudade do. Você não, É. nessa época você não. Talvez você não conheça. Mas eu tenho saudade das músicas do ano 2000, de 99, entendeu? Porque assim, Aham. você vê até as músicas de Diante do Trono, antigamente, os CDs deles eram músicas cristocêntricas. Se você vê os louvores da igreja do Diante do Trono, da Lagoinha, dessa galera, hoje em dia já é outro contexto. Já é outro É, Já é outra abordagem. tem uma antropologia mais concentrada no homem, né? É, é. Eu sinto falta da louvor antigo. Sente, né? É, Mas vamos lá. Aí, o que a gente percebe dentro dessa metodologia da homilética, né? certo. De apresentar aqui. A gente já está terminando já, tá? Aí a gente bate um papo rapidinho e termina. Beleza. Só precisa abrir aqui. Ó,
o método da Boa. homilética, tá? Ela tenta fazer aquele pregador ou a pessoa da igreja do Senhor, né, se ocupar na obra do Senhor, especialmente falar diante do púlpito, né, ou dos outros, das outras pessoas, né? Ela deve formar paulatinamente uma biblioteca, não necessariamente ali dos livros, mas biblioteca no sentido de estudar bem os livros da Bíblia e tal, o assunto, né? Segundo as capacidades mentais da pessoa, né? Então, 4 primeiros livros já serem adquiridos, o que deve servir como base da sua biblioteca da Bíblia seria a Bíblia de Estudo, um dicionário bíblico e uma concordância. Né? Tem um comentário bíblico também, né? Mas eu acho que uma Bíblia de Estudo já dá Deixa uma eu te noção falar uma muito bacana. coisa. Deixa eu te interromper para te falar outra coisa. Tu acredita que eu perdi a minha Bíblia? Eu tava com a King James, tá ligado? Bíblia de estudo King James. Boa, Bota até que boa. eu perdi ela, brother. É mesmo, cara. Eu passei um tempão juntando dinheiro para comprar ela. Ela foi 250 conto, velho. Ela é carinha, Ela é carinha. Eu passei um Ganhou tempão uma. juntando para comprar. Comprei ela e eu perdi ela, velho. Não sei se eu perdi, não sei se eu deixei ela em um canto, não sei, velho. Diga É aí. mesmo. Prossiga. É uma Bíblia muito boa. E aí o pensamento central de quem exerce uma homilética é a própria mensagem, né? É o Sim. tema, né? O tema tem Sim. que ter um tema. Tá? Aham. E esse tema tem que ser no sentido bem positivo, né? Por exemplo, Certo. pregações que trata muito com a prosperidade não é tanto positivo, apesar de prometer, né? É, É não. é mais Não. impositivo do que positivo, É. né? Você Não tem que ter um precisa ser objetivo. rápido, né? Não pode ser muito rápido. Já o pentecostal, o avivado, ele É. grita muito, corre É. muito na pregação, coloca muita coisa dentro da pregação também, exemplos e tal. Teatro, né? Usa muito teatro, né? Teatro, cara, teatro. Não é que a gente não acredita que tem um pentecostalismo sério. Tem também, sabe? Mas é É, muito sim. mais possível que dos tempos de hoje são mais neopentecostais do que o Eu posso dizer pentecostal com de raiz. certeza. Eu posso dizer com certeza, porque eu congreguei numa igreja assim, quando eu estava no Pois é. interior. Então, aí você provou disso daí, né? Conhecimento de causa. Conhecimento de Foi causa. exatamente. É. A linguagem bíblica, ela é diferente, né? De ambos lados, entendeu? Sim. Eles usam muito pronome eu, né? É, No vocabulário de uma homilética sábia, sincera, ele usa muito nós, né? Por quê? Porque você está pregando para a igreja, você não está pregando falando de você, né? desculpa lhe interromper, é porque hoje existe muito, não é um evangelho cristocêntrico, né? É um Aham. evangelho muito egocêntrico. Eu não falo só na pregação da palavra, eu falo nas músicas. Se você vê as músicas de louvores da atualidade Isso. agora, louvores não são louvores cristocêntricos, são louvores egocêntricos. Aham. Exalta o homem, não exalta o Senhor. Eu tenho saudade do. Você não, É. nessa época você não. Talvez você não conheça. Mas eu tenho saudade das músicas do ano 2000, de 99, entendeu? Porque, assim, Aham. você vê as músicas de Diante do Trono, antigamente, os CDs deles, eram muito cristocêntricas. Se você vê os louvores da igreja do Diante do Trono, da Lagoinha, dessa galera, hoje em dia já é outro contexto. Já é outro contexto. Já é Tem, outra tem, abordagem. tem, tem uma, tem uma antropologia mais concentrada no homem, né? É, é. Eu sinto falta da louvor antigo. Sente, né? É, Mas vamos lá. Aí, o que a gente percebe dentro dessa metodologia da homilética, né? certo. Deixa eu apresentar aqui. A gente já está terminando já, tá?
Aí a gente bate um papo rapidinho e termina. Beleza. Só precisa abrir aqui. Ó, o método da Boa. homilética, tá? Ela tenta fazer aquele pregador ou a pessoa da igreja do Senhor, né, se ocupar na obra do Senhor, especialmente falar diante do púlpito, né, ou dos outros, das outras pessoas, né? Ela deve formar paulatinamente uma biblioteca, não necessariamente ali dos livros, mas biblioteca no sentido de estudar bem os livros da Bíblia e tal, o assunto, né? Segundo as capacidades mentais da pessoa, né? Então, 4 primeiros livros já serem adquiridos. O que deve servir como base da sua biblioteca da Bíblia seria a Bíblia de Estudo, um dicionário bíblico e uma concordância. Tem um comentário bíblico também, né? Mas eu acho que uma Bíblia de Estudo já dá uma Deixa eu te noção falar uma muito maior. coisa. Deixa eu te interromper para te falar outra coisa. Tu acredita que eu perdi a minha Bíblia? Eu tava com a King James, tá ligado? Bíblia de estudo King James. Boa, Bota até que eu perdi ela, brother. é mesmo, cara. Eu passei um tempão juntando dinheiro para comprar ela. Ela foi 250 conto, velho. Ela é carinha, ela é carinha. Eu passei um Ganhou tempão uma. juntando para comprar. Comprei ela e eu perdi ela, velho. Não sei se eu perdi, não sei se eu deixei ela em um canto, não sei, velho. Diga É aí. mesmo. Prossiga. É uma Bíblia muito boa. E aí o pensamento central de quem exerce uma homilética é a própria mensagem, né? É o Sim. tema, né? O tema tem Sim. que ter um tema, tá? Aham. E esse tema tem que ser no sentido bem positivo, né? Por exemplo, Certo. pregações que trata muito com a prosperidade não é tanto positivo, apesar de prometer, né? É não. É mais Não. impositivo do que positivo. Por quê? A maioria das vezes as pessoas se frustram, né? Não é bem a Bíblia o que a Bíblia promete, né? É não. Então, por exemplo, É o não. termo "será que Deus existe?", né? Será que Deus Sim. existe? Isso é um termo não positivo. Então, se você aplicar isso muito na, estou dando um exemplo, né? Dentro Sim. de uma mensagem, não é tão positivo. Agora, se você for questionado a respeito de que Deus existe, é outra coisa. Então, você vai Entendi. aplicar uma pregação homilética voltada para esse assunto, né? A gente tem que estar apto a defender isso aí. Então, o tema ele tem que ser desejado pelo público, tem que se Uhum. tornar desejado para quem está ouvindo você, né? Você não pode deixar tanto uma dúvida a respeito da fé, tem que deixar mais certezas, né? Por Uhum. exemplo, pessoas que querem ser curadas, né? Como lidar com essa situação, né? É um tema Sim. bem sugestivo para quem quer fortalecer a fé ou procurar sentido nela, né? Entende? Sim. A Sim. segunda metodologia é a gente perceber que tem toda a mensagem, né? Tem um tema, pode ser textual ou pode ser expositivo, né? Depois você pode pesquisar um pouco sobre isso, tá bom? O que é Sim. textual? Aqueles termos, ou melhor, textos, né? Onde tem uma divisão encontrada dentro do próprio texto, né? É um método muito bom também para oferecer. Ah, tem uns tipos de sermão aí, né, Paulo? É textual, expositivo, são os tipos de sermão, né? Isso aí. Travou de novo, eu acho. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Pablo? 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 Oi, Pablo? Oi, tá me escutando? Oi, tô, agora Oi, tô. tá me escutando? Tô ouvindo, tô Estou ouvindo. dizendo, ela dá uma travadinha, mas eu continuo te ouvindo, pô. Tu Ela tá dá me, uma travadinha na imagem. Eu estou te vendo e estou te ouvindo.
Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, não. Eu acho que agora vai aparecer. Agora. Tô te vendo Estou agora. dizendo, dá uma travadinha, mas eu continuo ouvindo. Ela continua a ligação, entendeu? Ah, A entendi. travadinha é só na imagem só. Entendi, beleza, beleza, entendi. Eu, Entendi. eu tava na. Eu tava na Metodologia ideia 2. de que. Sim. Você acabou lembrando aí da estrutura do sermão, né? A estrutura do sermão É, é. É isso mesmo. É como esse método é como aplicar, né, um sermão que você já estruturou, que é ser tópico, temático, textual ou expositivo. certo. Basicamente o expositivo é muito melhor, mas o textual ele é mais pra gente assim, que está na missão urbana e tal. Você pega um texto Aham. que tem a ver ali, ou melhor, um tema que tem a ver ali, e Você pega o aplica. texto inteiro e ele entendeu na aplicação. É. Aham. Correto? Ô, Pablo, nesse caso, o sermão, ele é obrigatoriamente, ele tem que ser temático ou ele pode ser ele pode ser livre? Eu digo sermão de Não, púlpito, né? Não sermão é tipo boca a boca. sim, Não, o de é, púlpito é mais apropriado o expositivo, mas se usa certo, muito o textual ou expositivo, certo, tá? entendi. Certo. Mas aí fica muito a critério de quem está utilizando ali a homilética para aquele público, Mas entendeu? geralmente na igreja batista a gente usa mais o dispositivo, né? É mais o expositivo. Mas se você vai pregar numa igrejinha da favela, usa o textual, porque dá para aplicar ali a história do texto, entendeu? Dá para Entendi. aplicar Fica mais melhor para o exemplos pessoal e entender, né? tal, Fica comparativo, é. melhor para a pessoa entender, né? Exatamente. Como o pessoal Exatamente. diz, vai ser de um nível intelectual, né, mais baixo, vamos dizer assim, aí você tem que Isso aplicar mesmo. o textual, né? Isso mesmo. É isso Boa. mesmo. E aí a gente vai resultar, né, com a homilética, que seria a arte de persuadir, induzindo quem está ouvindo a entender as suas colocações de forma prática, Uhum. tá? Para a vida dela, entendeu? Como pode ser feito isso? Pode ser feito de forma dividida, né, de acordo com a oportunidade que você tem, seja numa igreja, né, com o público, ou seja, com alguém para quem você está falando, conversando, né, sobre Deus e tal e tal. Então vai ser de acordo com a oportunidade que você tem, né? E isso deve ser dirigido muito bem, com muita, digamos assim, propriedade, né? Propriedade, né? Para que você tenha Sim. conhecimento do que você está falando. E isso vai causar entusiasmo na consciência das pessoas, entendeu? Não vai ferir os sentimentos dela. Vai confrontar ela de uma forma pacífica, entendeu? Porque na maioria Entendi. das vezes quem está ouvindo de Deus está sofrendo, está passando por situações e tal. Então, você vai ser o aliviador, mas, na verdade, como condutor. Não porque você vai exercer uma causa de efeito para ela. Por quê? Porque quem vai ser a causa de efeito para ela é a palavra de Deus. Entendi. Certo? Então, a A homilética, gente é ela um tem canal, né? basicamente isso. Oi? A gente seria só um canal, né? São canal, condutores, né? Condutores. Uhum. Beleza? A gente termina basicamente aqui com essa abordagem da homilética, que é uma apresentação da matéria, né? Se você for para a internet e ver muitos pastores de nome falando sobre a homilética, você vai ter um estudo mais aprofundado. Mas como a gente tem pouco tempo, é legal a gente se reencontrar, porque já escutamos, já estudamos há tempos atrás, como você falou, né?
Mas é bom a gente se reencontrar para poder causar mais vontade da gente estudar sobre isso, né? A aula de ontem, a gente começou sobre o assunto dos credos, os concílios, que houve os primeiros concílios, né? Dos primeiros séculos da história da igreja, e isso resultou nas confissões de fé, que é mais do nosso tempo. Então a gente estudou ontem, tivemos ontem a aula sobre esse assunto, né? Só vou dar uma repassada aqui contigo, não vou ter a aula sobre isso, mas era a aula de ontem foi isso, né? O que é uma confissão? É um símbolo de fé, né? Aí eu dei o exemplo da confissão de fé da área da linha reformada, né? Que tem lá os seus documentos que expressam as suas confissões, né? Falamos um pouco sobre a coerência das confissões, né? As confissões é um resultado dos concílios, né? Que são tempos, isso acontece em tempos muito diferentes, bem extremos, né? Os concílios tratavam, os primeiros concílios, né, sobre a subordinação da palavra de Deus, a diversidade, né, do conteúdo dela, né, e a origem histórica, né? Aí os concílios principais são esses, ó, os concílios de Nicéia, o de Calcedônia, né? Calcedônia foi o terceiro, mas o de Trento, né? Esse de Trento aqui. Tá. Calcedônia, né? E aí também teve também os 5 primeiros, né? Que foram muitos, né? Mas os 5 primeiros dos primeiros séculos foram Calcedônia, Nicéia, Trento, Calcedônia, Éfeso e Jerusalém. Tá. Esses concílios conversaram sobre muitas coisas ao longo de basicamente 4 ou 5 séculos aí. Então são muito tempo para tratar sobre os assuntos da cristologia, que era o assunto principal, né? A natureza de Jesus Cristo, né? E outras coisas. Mas o que eles definiram, que foi que a gente estava conversando lá atrás, sobre o Novo Testamento? O canon bíblico. Eles definiram isso. Tá? A gente estudou sobre esses concílios. Aí, quase 1000 anos depois, vem a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo de Wittenberg. Que aí são coisas diferentes. Eu só dou deixando aqui, pincelando um pouquinho, um gostinho sobre o que a gente estudou ontem. Foi mais de 2 horas de aula, então foi muito bom. Ótimo. Olha, deixa eu perguntar uma coisa. A tua linha, a tua base, tua linha teológica, é qual? É qual? É minha linha reformada, né? O meu pensamento de vertente opcional sobre como Deus trata a soteriologia, que é o estudo da salvação, é calvinista. A minha linha, né? Eu perguntei para um dispensacionalismo clássico, que aí é uma coisa percebi, mais... Pela sua abordagem, eu percebi, por isso que eu perguntei. Eu acho que Pablo é calvinista, tá ligado? Pelo jeito que você falou, eu disse, não, Pablo não é arminiano, não. Pablo é calvinista, eu me liguei. Por isso que eu perguntei. Eu também vou mais nessa linha também. As minhas postagens, os meus posts. Eu também vou nessa linha. É por isso que eu... E vídeos também. Eu tenho muitas lives no Instagram, né? Você pode ver lá, todo o meu discurso é mais para essa área. Eu olhei algumas lives que você fez e alguns conteúdos que você colocou, eu olhei. Aí eu tive essa noção. É porque eu escuto muito, eu vejo, assim, esse negócio de pregação, eu escolho muito, eu não fico assistindo todo mundo, não. Aí, atualmente, eu gosto muito das pregações de Nicodemos, tá ligado?
e da de Hernando Dias Lopes. São as duas, porque eles são mais dessa linha, né? É, bem mais dessa linha. Agora sim, o pessoal da Igreja Presbiteriana e Batista, principalmente os batistas atuais, né? Não os batistas históricos e tal, mais antigos. Os presbiterianos batistas são hoje, atualmente, são os batistas, né? São mais calvinistas, né? Mas a história calvinista do calvinismo mesmo é presbiteriana, né? Não, tô ligado, mas dos pastores... É a formação do início da história da história da Igreja Presbiteriana. Né? Mas dos pastores batistas, quais são, desses mais conhecidos, quais são os que são dessa linha mais calvinista? Mais calvinistas? Não, mas... Cara, tem uns bons, cara, tem uns bons. Eu poderia dizer assim, por exemplo, o Jonas Madureira, deixa eu lembrar dele aqui. Esse eu não conheço, não. Esse que tu falando, você quem é? Jonas Madureira? Não. Não conhece? Jonas Se tiver uma Madureira. Onda. Eu vou separar alguns materiais para você. Boa. E aí eu mando para você. Tem uns 4 aí, digamos assim, de nomes, né? Mas muitos outros assim que não são tão conhecidos, que são bons também, né? O Carlos Oswaldo Pinto, que já morreu. Um tal de Heliópolis, né? Um tal de Heliópolis por aí, né? Um teólogo de lá de Praia Grande. Saião. Já ouviu? Saião? Quem? Como? Saião. É Luiz Saião, né? Luiz Saião, já ouviu? Ouvi falar, mas nunca vi não. Nada dele não, eu vou olhar. Ele é mais arqueólogo, assim, a área dele. Ele é batista, de línguas originais, professor de línguas originais. É batista, Massa. Ele é um que segue mais essa linha, assim, calvinista, né, tal. Não sou muito adepto a ser expressivo em defender a linha, né? Mas a gente sabe por quê? Pelo conteúdo que eles aplicam, né? É porque o calvinismo... em relação a isso, sabe? Mas pastores batistas que são mais calvinistas, agora tem um que é muito calvinista mesmo, que foi o meu pastor, o pastor Leandro Peixoto. Esse cara estuda ele. Eu vou mandar uns materiais dele para você tem que estudar. Ele é muito o que eu não... Assim, eu acho legal esse calvinismo mais, como você acabou de dizer aí, uma coisa mais moderada, uma coisa mais equilibrada, uma coisa mais calma e tal. Porque tem muito calvinista fatalista, tá ligado? Boa palavra. Eu acho assim uma coisa muito, vamos dizer... As aplicações deles são mais impositivo. Impositiva, boa. É isso aí. Assim, eu não vou citar nome, nem vou citar placa, mas existem umas igrejas aqui que já foram ligadas à Igreja Batista, à Presbiteriana, e eles se desligaram e estão mais nessa linha calvinista, fatalista. E tem muita gente que está indo nessa onda. Eu estou observando. Porque, assim, do calvinismo histórico mesmo e arminianismo, hoje, não é muita gente que segue, assim, de como eles criaram as teorias, né? Porque foi evoluindo também, né? Teve muitos estudos e tal, então foi evoluindo, sabe? Então tem várias vertentes, né? Várias vertentes, sabe? Sim. Aí, como mistura muita coisa, surge esses fatalistas aí, entendeu? Mas sabe que varia. Da teoria original,
de como eles fundamentaram o pensamento, você sabe escolher quem você vai escutar. Meia pregação do cara, você já sabe qual é a vertente do cara, qual é a corrente do cara, aí você ou despreza ou você se embrenha ali. Eu vou lhe dizer uma coisa, só para a gente não demorar muito também. Vou lhe dizer uma coisa. Você sabia que, por exemplo, você é batista, ligado à convenção, e você é calvinista. Mas existe batista ligado à convenção que tem pastores que não são calvinistas, são arminianos. E aí? Por exemplo, dito isso, os pastores da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista do Recife, a maioria é arminiano. E aí? E agora? Mas por quê? Então, aí eu vou te explicar. Porque na originalidade histórica da doutrina batista, quando eles começaram, os batistas históricos, eles são arminianos. Não é horrível a gente achar que um batista reformado é arminiano. Por quê? Porque o debate entre arminiano e calvinista, apesar de ser antigo, não é absurdamente desprezado pelo fato de o arminiano achar que Deus não tem uma condição de salvar quem não quer, entendeu? Porque é condicional. O que separa isso aí é o livre-arbítrio, né? Aquilo que a gente estava falando hoje, entendeu? Então a gente não pode pensar que o batista reformado, por ser arminiano, é algo que cause muita demonização, sabe? Por quê? Porque se você ouvir eles defenderem a fé reformada em Cristo Jesus de forma arminiana, mas histórica, você vai ficar quase que convencido, entendeu? Porque os caras têm muito argumento bíblico que eu estou falando, tá? Que Armínio mesmo, por exemplo, acreditava na salvação, ou melhor, na impossibilidade da perda de salvação. Ele acreditava. Inclusive, os primeiros escritos dele, Armínio, os primeiros escritos dele foi mais voltado para isso, entendeu? Só que depois, os seus seguidores foram desenvolvendo, né, o argumento. E aí onde cai na contrariedade com o livre-arbítrio, né, que foi expandido essa conversa na formulação da teoria. Entendeu? Aí hoje, a gente, quando entende um pouquinho de Armínio e Calvino, a gente automaticamente já pensa assim: Armínio